Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula falando sobre o conteúdo dos jogos. Mas antes, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative também as notificações e também deixe seu like para fortalecer o nosso canal. Hoje nós iremos falar sobre o conteúdo dos jogos, como já mencionado, e vamos assim direto à nossa aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje, como já mencionado, sobre o conteúdo dos jogos, nós iremos tratar do jogo xadrez. Com certeza você já ouviu falar sobre o jogo xadrez. Mas no jogo xadrez existem algumas particularidades que eu gostaria de compartilhar com você. Por exemplo, o xadrez ele é datado de muito tempo atrás. Não de décadas, não estou falando de décadas, estou falando de séculos. Como você pode ver na figura, aqui mostra um tabuleiro, né, de xadrez, e também aqui alguns jogadores não tão comuns como nós vemos hoje. Então, mostra assim, aqui já dá uma evidência de que é um jogo muito antigo. Vamos à frente. Vamos aprender um pouquinho sobre a origem ou até mesmo sobre a história do xadrez. Embora algumas pessoas ou algumas civilizações antigas tenham apontado como o berço do xadrez, tais como, por exemplo, o Egito Antigo, a China, a dinastia da China, por exemplo, também. Na atualidade, pesquisas afirmam que o jogo tenha sido originado na Índia, por volta assim, do século VI, num formato primitivo, totalmente diferente das regras atuais. E, assim, veja o nome dele, como ele era chamado. Chaturanga. De xadrez, ele começou a chamar de chaturanga. Assim, o xadrez chegou ao Ocidente, provavelmente levado de caravana através do deserto de Gobi até o Uzbequistão, onde ali as mais antigas peças conhecidas, por exemplo, um elefante, que é datado do século II, por exemplo, foram encontradas. De lá, assim, cruzou o Afeganistão, chegando à Pérsia por volta do século VII. A língua indiana, que é o hindi, é substancialmente derivado do persa. Vamos à frente. Assim, a história daquele período, ela indica que as coisas eram exportadas da Pérsia para a Índia. A produção de material literário dispõe em sânscrito, indo até 1500 a.C. E assim, o xadrez também foi exportado para a Etiópia em um formato simples e pouco conhecido, onde ambos os lados se movem simultaneamente e com rapidez. Na passagem do primeiro milênio da nossa era, por exemplo, o jogo já estava difundido por toda a Europa, chegando assim à Península Ibérica no século X, sendo citado no manuscrito do século XIII, o livro de Los Juegos, que discorria sobre Shatranj, entre outros jogos. Também precisamos entender como eram feitas, ou melhor, como é que as peças funcionavam, as peças do xadrez. As peças no jogo, o antecessor ao xadrez, tinham movimentos bem limitados. Por exemplo, o elefante, que era o antecessor, por exemplo, a pecinha chamada bispo, somente podia mover-se em saltos por duas casas nas diagonais. O vizir, antecessor da dama, somente uma casa nas diagonais e os peões não podiam andar duas casas em seu primeiro movimento e não existia ainda o roque. Os peões, por exemplo, somente podiam ser promovidos a vizir, que era a peça mais fraca, depois do peão, em razão assim, da sua limitada mobilidade. Por volta ali do ano de 1200, as regras do xadrez começaram a sofrer modificações na Europa e aproximadamente em 1475 deram origem ao jogo, assim como conhecemos nos dias de hoje, por exemplo. As regras modernas
foram adotadas primeiramente na Itália ou, segundo outras fontes, na Espanha. Como você pode ver aqui, um jogo de xadrez, né? Onde nós podemos ver aqui peças brancas e peças pretas para diferenciar, assim, os adversários. Seguindo adiante, mas precisamos aprender um pouquinho sobre que o xadrez ele acabou se tornando um esporte, não só um jogo comum entre duas pessoas, sem talvez ali nenhuma competição, mas ele acabou se tornando um esporte. O primeiro torneio moderno, por exemplo, de enxadrismo ocorreu em que ano e aonde? Em Londres, em 1805. Quem foi o campeão naquela época do jogo? Foi o alemão Adolf Anderssen, relativamente desconhecido à época, sendo assim aclamado como o melhor enxadrista do mundo. Assim, o seu estilo de jogo dessa época era chamado estilo romântico, em que os jogadores saíam à caça do rei adversário através de ataques diretos, muitas vezes entregando materiais, peças e peões para abrir linhas de ataque e atrasar a defesa adversária. Anderssen, ele foi um mestre do xadrez romântico, realizando assim muitas combinações brilhantes com ataques de mate. Assim, para finalizar, a concepção estratégica do xadrez foi mais tarde reinventada pelo mestre e teórico austríaco Wilhelm Stenz. Nomezinho complicado, gente, mas vou tentar falar. Wilhelm Stenz. Assim, no início de sua carreira, Stenz também jogava no estilo romântico. Mas o que ele percebeu? Ele percebeu que, aos poucos, ele foi desenvolvendo um novo entendimento, onde assim chamado de posição, de posicional, segundo ele, em um ataque prematuro. E esse ataque não era sucesso se não fosse baseado em fraqueza, por exemplo, ali, da posição do seu adversário. E o que acontecia? Ele percebeu, né, que as jogadas precisavam ser de ataques e não mais assim no estilo romântico, como era praticado antes. Em vez disso, em vez de a partir para a agressão frontal, Stenitz procurava estabelecer superioridade no centro do tabuleiro e daí se impor ao adversário. A proposta dele foi o quê? Teve pouca aceitação no início, mas o sucesso do próprio Stenitz mostrou que o jogo posicional superava o estilo romântico, expondo assim as fraquezas que os jogadores criavam ao tentar o ataque a todo custo. Então, vemos aí, assim, esse criador, ou, por assim dizer, jogador, que assim conseguiu criar novas possibilidades de melhorar, assim, um jogo que já era muito bom. Assim, alunos, queremos muito, alunos e todos que estão acompanhando o nosso canal, agradecer muito a atenção de vocês. Deixo por último agora uma atividade para vocês responderem, tá? E vocês poderem assim encaminhar para mim ao final da nossa aula e você poder fazer uma pesquisa melhor, você poder fazer uma reflexão melhor sobre todo o conteúdo aprendido aqui. O meu muito obrigado. Essa aula é uma aula que vai ter uma continuação desse conteúdo onde nós aprenderemos sobre as regras e sobre como jogar assim o xadrez. Aguardo vocês, alunos, assim na próxima aula. Tchau, tchau. Foi um prazer estar com todos vocês.